E esses objetos de aparência hipodérmica funcionam como sensores e armas. É que fazia sentido uma criatura que veio de uma civilização fantasticamente avançada ter produzido sua própria biologia e ter trabalhado com sua própria forma física da mesma maneira que podemos trabalhar com materiais de construção, coisas eletrônicas, com engenharia e tudo mais. Os NDs são ficção. Mas se os extraterrestres fossem reais e nos encontrássemos com um passeando na floresta, como saberíamos? A luz viaja a 300 mil quilômetros por segundo ou 18 milhões de quilômetros por minuto. O Sol fica a 8 minutos-luz de distância. O que é um ano-luz? Na verdade, um ano-luz não é uma medida de tempo, mas uma medida de distâncias enormes. Um ano-luz é cerca de 10 trilhões de quilômetros. E agora, continuamos com a Semana da Invasão Extraterrestre. Desde o início dos tempos, a humanidade tem olhado para os céus na tentativa de resolver um mistério fundamental. A vida na Terra é a única vida que existe? Hoje, com sondas espaciais e radiotelescópios, ela vasculha o universo num ininterrupto esforço de transformar perguntas em respostas. O firmamento é tão vasto que certamente deve conter outras formas de vida em algum lugar. Mas existe alguma prova científica da existência de seres extraterrestres? E se existe, onde ela está? Se realmente recebêssemos um sinal de uma fonte não identificada no espaço, quantos novos vizinhos poderíamos esperar encontrar? Só um ou milhares? A vastidão do espaço poderia nos fazer nos sentirmos sozinhos. Se a distância da Terra ao Sol fosse de apenas 2,5 centímetros, então a estrela seguinte estaria a 7,2 quilômetros de distância. Mas apesar das distâncias serem imensas, o universo é densamente povoado. Ele é formado de bilhões de sistemas estelares chamados galáxias. Cada galáxia tem bilhões de estrelas, muito mais do que poderíamos contar numa vida toda. E cada estrela é um sol. Nosso Sol é uma fonte de luz e calor, vital para a nossa sobrevivência. Então, com bilhões de outros sóis, a vida poderia ser abundante? Quais são os ingredientes para a vida no cosmos? Bem, primeiro precisamos de um Sol como o nosso. Não muito grande, porque ele queimaria rápido demais. A duração da vida seria curta, mas não muito curta, porque não haveria luz visível o bastante. Então, isso significa que, dentre as bilhões de estrelas da galáxia, cerca de uma em cada 200 seria adequada. Ainda assim, são muitos sóis. Mas quantos desses sóis são orbitados por planetas? Planetas onde a vida poderia emergir e se fixar. Achamos que a maioria das estrelas únicas tem planetas. Mas então a pergunta é: quantos deles são suficientemente parecidos com a Terra para terem vida? Podemos calcular a probabilidade de um planeta cair no que chamamos de zona habitável. Ele não deve ficar muito perto do Sol, como Vênus, senão ferveria. E não pode ficar muito longe do Sol, como Marte, ou congelaria. Então, juntando tudo, as chances de uma estrela ser como o Sol e ter um planeta como a Terra orbitando à sua volta são de cerca de 1 em 10 mil. Isso significa que existe um sistema como esse a cada 100 anos-luz na galáxia. Dado o tamanho do universo, são chances muito boas. Mas não é apenas a matemática que pode significar que temos companhia extraterrestre. Também existe um outro motivo: química. As pedras fundamentais químicas básicas que formam toda a vida na Terra também podem ser encontradas no universo. Paul Davies, astrofísico. Vemos esses mesmos elementos por todo o universo. Não só nas rochas da Lua, por exemplo, e na superfície de Marte, mas também no Sol, em outras estrelas e certamente em outras galáxias. Podemos captar a digital distinta desses diferentes elementos na luz que eles emitem, nos espectros de estrelas e galáxias distantes. É a mesma coisa em todo lugar.
Além disso, forças universais reciclam esses ingredientes eternamente. Enormes nuvens de gás, milhões de vezes maiores do que todo o nosso sistema solar, são esmagados pela gravidade para formar bilhões de estrelas ardentes. Depois as estrelas morrem e se transformam em cinzas que, por sua vez, formam novas nuvens de gás e assim todo o processo recomeça. Não existe nenhum componente químico novo. As rochas e estrelas e cometas e pessoas são todos feitos do mesmo material. Todos somos feitos de poeira de estrelas. À frente desses elementos básicos da vida está o carbono. Se a vida existe lá fora, ela será baseada em carbono como nós. Por quê? Porque as moléculas de carbono facilmente se juntam a outras moléculas para formar compostos químicos mais complexos. O carbono é uma ponte química universal. Bem, eu acho que o elemento mais importante deve ser o carbono, porque o carbono tem a habilidade de se combinar a outros átomos de carbono para formar uma ampla gama de moléculas que se combinam com hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e etc. Mas existe um outro ingrediente crucial para a vida: a água. A água ajuda os elementos básicos da vida a se unirem e crescerem no que os cientistas chamam de sopa química. A água é, de certo modo, um meio de transporte. E ela traz todos os elementos separados e discrepantes em um só meio, em grande proximidade. E ela dá aos componentes o tempo para reagirem e a proximidade para reagirem uns com os outros. Traços de carbono e água já foram encontrados pelo universo. Mas isso significa traços de vida? Eu acho que mais ou menos nos últimos 10 anos adquirimos muito mais experiência com os extremos da vida na Terra. Isso abriu todo um novo conjunto de horizontes em termos de exploração do espaço sideral em busca de evidências de vida. Muitos dos planetas que antes se acreditava não serem muito interessantes agora têm muitas possibilidades. No planeta Terra, quando obtivemos nossos primeiros ambientes habitáveis, como nós os conhecemos, ambientes de água em estado líquido, bang, ali havia vida. Se é tão fácil assim originar a vida, a mim parece que isso pode ser lugar comum no cosmos. Depois que a vida começou na Terra, ela rapidamente se espalhou por todo o planeta. E uma vez que a vida começa, é muito difícil extingui-la. De fato, pesquisas recentes revelaram o quanto a vida pode ser resistente. No Parque Yellowstone, organismos estão prosperando na água fervente. E mesmo sob as condições tóxicas mais mortíferas, a vida pode florescer. Nós também sabemos que a vida pode se dar muito bem no lixo radiativo. Há bactérias que são encontradas dentro do ambiente altamente radioativo do lixo nuclear. Existem organismos que podem viver em ambientes extremamente ácidos, onde você ou eu morreríamos instantaneamente. Então, poderia a vida primitiva existir em outros lugares? Ou até mesmo nas duras condições de outros planetas de nosso próprio sistema solar? É uma pergunta que a NASA quer muito responder, mas até agora não conseguiu nada. E isso apesar das descobertas da mais preciosa substância que dá vida, a água. Até mesmo na Lua, sondas já localizaram milhares de toneladas de água.